Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui diariamente estudamos a terceira obra básica da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos atualmente no capítulo 27, Pedi e Obtereis, e estamos estudando sobre a prece. Então, estamos aqui no subitem que fala sobre a ação da prece e transmissão do pensamento, e vamos hoje para o item de número 15. E Kardec, então, nos diz o seguinte: o poder da prece está no pensamento. Ela não se prende nem às palavras, nem ao lugar, nem ao momento em que é feita. Pode-se, pois, orar em toda parte, a qualquer hora, sozinho ou em comum, ou seja, com mais pessoas. A influência do lugar ou do tempo prende-se às circunstâncias que podem favorecer o recolhimento. Então, vejamos lá. Vamos orar num jogo do Flamengo. Favorece o recolhimento? Não favorece muito. O que não quer dizer que, de repente, no meio do jogo possa acontecer alguma coisa ruim, um acidente, e ali, naquele momento, nós elevamos o nosso pensamento. Mas, é claro que lugares que favoreçam o recolhimento para a nossa prece, coisa assim, vou orar. Então, eu decido orar num momento, simplesmente para me estabelecer o contato com o Criador. Mas existem preces emergenciais. E aí não se escolhe nem hora, nem lugar, nem quem está, quem deixa de estar. É de pedir ajuda. É de ligarmos a sirene. Pedirmos ajuda. E ela não nos falta. Então, Kardec continua. A prece em comum a prece em comum quer dizer, a prece feita em grupo, tem uma ação mais poderosa quando todos aqueles que oram se associam de coração ao mesmo pensamento e têm o mesmo objetivo, porque é como se todos gritassem em conjunto e em uníssono. Então, todo mundo junto, gritando, mas a mesma ideia. Mas o que importa é estarem reunidos em grande número se cada um age isoladamente por conta própria. Então, a prece em grupo, ela é poderosa se as mentes que estão ali, unidas pelo pensamento, estão focadas no mesmo objetivo. Ou seja, tem o mesmo objetivo, é um pensamento comum a todos que visa um determinado objetivo. Ou seja, vamos nos reunir para orar por fulano que está internado no hospital, que vai passar por uma cirurgia delicada. Então, a nossa prece é o quê? É um pensamento comum com um objetivo específico. Se todos estamos concentrados nisso, força, porque é força mental, soma, é como se fossem várias lâmpadas acendendo. Uma ilumina, mas 10 iluminam 10 vezes mais. Isso quer dizer que a gente deve, então, preferir orar em grupo do que orar sozinho? Não foi dito isso. Não é sempre que nós temos pessoas com disposição, com disponibilidade para orar, por isto, por aquilo, seja pelo que for. Então, eu vou ficar dependendo disso? Não, eu não vou depender disso para fazer as minhas preces. Se houverem momentos que eu possa fazer em conjunto, ótimo, maravilhoso. Mas é um plus, né? É um mais.
Se só tenho eu, é eu mesma, até porque nunca estamos sozinhos. Se estamos orando, tem um bom espírito orando conosco também. Nunca estamos sozinhos na ação do bem. Quando Jesus nos diz, quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei entre eles, ele nunca fala, quando uma pessoa estiver me buscando. Não, porque nunca estamos sós. Se estamos voltados ao bem, sempre teremos bons espíritos conosco. Maravilhoso isso, não é? 100 pessoas reunidas podem orar como egoístas, enquanto que 2, apenas 2 ou 3, unidas em comum aspiração, orarão como verdadeiros irmãos em Deus, e sua prece terá mais força que as das outras 100. Então, 100 pessoas egoístas orando, qual é a força daquela reunião? Agora, 2 ou 3 orando fervorosamente, mais forte que as outras 100. Isso é muito importante. Vejamos agora o item 16, quando Kardec já passa para um outro subtítulo. Vai falar agora sobre as preces inteligíveis. Ou seja, preces em que eu entendo, não é alguma coisa mecânica, né? Se não entendo o que significam as palavras, eu serei bárbaro para aquele com quem falo, e aquele que me fala será para mim bárbaro. Ou seja, estamos falando, mas não nos entendemos. Ele usa o termo bárbaro, mas hoje talvez usássemos outro. Mas ele usou e nós conseguimos entender. Não funciona, não é? Seriam como 2 pessoas tentando conversar e uma não entende absolutamente nada que a outra diz. Se oro numa língua que não entendo, meu coração ora, mas minha inteligência está sem fruto. Senão, aí vem aqui um trecho de Paulo em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículos 11, 14, 16 e 17, que Kardec vai trazer. Aqui ele está falando, quando fala de preces inteligíveis, preces que eu entendo, não é? Não são mecânicas e não são em línguas que não entendemos, porque tem pessoas que dizem orar em línguas. O que quer dizer isso? Quer dizer aquela língua que não quer dizer nada. O que quer dizer isso? A pessoa está orando, mas não está com a sua mente ali junto. Que oração é essa? Que comunicação é essa? E nós não estamos falando em termos de prática. Cada um faz o que bem entende. Estamos falando em termos de efeito com relação a ser a prece uma comunicação pelo pensamento. Imaginemos, sentamos para tomar um café e começamos a conversar. E eu digo, e a pessoa me responde, o que eu estou falando? Que conversa é essa? Ninguém está se entendendo. Aí ele fala a questão do bárbaro, né? Quer dizer, vamos tentar continuar isso que ninguém entende? Talvez não é uma coisa civilizada, não é? Talvez seria melhor, não é civilizado isso, não é? Se nós estamos civilizadamente nos encontrando, vamos imaginar, alguém chega à nossa casa e não fala a nossa língua. Nós vamos buscar um intérprete, não é? Por quê? Porque civilizado é assim. A gente tenta se entender, tenta estabelecer uma comunicação real.
Então ele vai destacar agora as palavras de Paulo escrevendo a primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, como já dissemos os versículos. Se não louvais a Deus, senão de coração, como um homem entre aqueles que não entendem senão a sua própria língua, responderá amém ao final da vossa ação de graças, uma vez que não entende o que dizeis? Então, se não louvais a Deus, senão de coração, como um homem entre aqueles que não entendem senão a própria língua, então, ele só entende a própria língua, não está entendendo o que está sendo dito. Responderá amém, ou seja, no final, né, que ele assim seja, responderá ao final da vossa ação de graças, ou seja, da sua prece, uma vez que não entende o que dizeis? Então, assim seja o quê? Amém o quê? Não é que vossa ação não seja boa, mas os outros dela não estão edificados. Então, pode acontecer também quando nas igrejas, não é, se rezava em latim, se fazia, ainda há, não é, missa em latim, e as pessoas não sabem latim. E aí o padre fala amém e fala todo mundo amém e ninguém está entendendo o que está sendo dito, porque é tudo em latim. Não é muito sensato, lógico mesmo. Sejam aquelas línguas que não é língua, sejam línguas mesmo outras, como o latim, embora seja conhecida como uma língua morta, não existe no mundo nenhum país mais que fale latim. Então, é uma língua morta. Mas ainda tem, inclusive, ainda é ensinado em universidades e é um importante idioma para estudarmos a própria língua portuguesa e outros tantos idiomas que vieram do latim. Então, em termos de estudos, é riquíssimo estudar o latim. Mas nós não estamos falando de estudos, nós estamos falando de prece. E prece em conjunto, não é? Aqui, prece inteligível em conjunto. E aí ele vai dizer, não é que a vossa ação não seja boa. Ok? Tudo isso é válido. A pessoa está orando em línguas, ela se sente bem assim, ok. A pessoa está assistindo a missa em latim e se sente bem, ok. Então, não é que a vossa ação não seja boa, mas, embora as pessoas estejam ok, diz Paulo que os outros dela, da prece, não estão edificados, porque se eu não entendo, como é que eu vou tirar algo de bom? No sentido do conteúdo dessa prece, já que é uma comunicação. Vamos dizer assim, mas é a vibração. Mas vamos lembrar daquele Aum, aquela vibração oriental, mantra, né? Aum, essa é uma vibração de harmonização, validíssima. É uma vibração de harmonização. Mas a prece vai além. Ela é um instrumento de comunicação, transmissão do pensamento. E é necessário que esse pensamento seja inteligível, que eu entenda o que está sendo dito. Mas os espíritos, vamos imaginar, eu oro para Paulo. Ele vai entender português? Eu estou orando em português. Mas os espíritos se comunicam pelo pensamento e não pelos nossos idiomas. Aqui nós temos que ver que nós estamos na carne. E na carne, o nosso pensamento ainda é traduzido pela palavra falada. Mas os espíritos desencarnados se comunicam pelo pensamento. E o pensamento não tem idiomas. O
pensamento é uma transmissão de ideia, que também é bastante interessante. Mas não por palavras. É interessante que às vezes a gente sonha, tem pessoas que sonham e dizem assim, eu sonhei com fulano falava comigo, mas não mexia a boca. Porque falava comigo pelo pensamento. 15 minutos. Então é isso. Queridos amigos, vimos hoje o item 15 e 16 do capítulo 27. Amanhã estaremos de volta com mais um programa, Projeto 15 Minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Que Jesus nos abençoe. Muita paz a todos.